Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao 29. É um paralelo. O apóstolo Paulo faz uma comparação, né, entre a lei do Antigo Testamento, da Torá, os preceitos, os 10 mandamentos e todas as leis, né, as leis morais, leis sociais, né? A Bíblia é um livro completo, por isso que é tão combatida, e é perfeito, e é do bem. Aí aqueles que não conseguem viver pelo bem, tanto na religião quanto na sociedade, no meio social, né? E os ateus, e os agnósticos, e os satanistas, e os dão combate constante. Só que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então o homem que faz essas coisas, ele termina encontrando-se lutando com um ser que eles dizem que não existe, mas tudo bem, impossível de vencer. Como é que vai vencer? Como se vai vencer o invencível? A lei e a promessa. Irmãos, humanamente falando aqui na Terra, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Isso humanamente falando, e entre um povo de caráter, né? Entre um povo que tem bom senso. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Abraão recebeu a fé antes da lei. Originalmente, se não tivessem tido a queda, se não tivesse tido as rebeldias e o pecado e tudo mais, as desobediências, não teria sido necessário a lei. As pessoas não precisariam da lei, porque essa lei escrita nas tábuas de pedras que Moisés trouxe lá do monte estariam escritas naturalmente nos corações dos homens pela fé. Esse é o efeito final da fé. A fé revelada faz o homem viver pela palavra, sem precisar de imposição de lei. Sem precisar que ninguém ponha uma faca no pescoço da pessoa ou imponha normas e regras. E pode soltar. Pode vir o diabo que vier, o Satanás que vier, o demônio que vier. Se aquela pessoa, nós estivermos com a fé, a lei de Deus escrita no interior do nosso ser, cicatrizada com sangue, marcada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, não tem problema. Nós não cederemos a Satanás. E, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, porque Abraão teve filhos, teve descendentes, mas a promessa é para o seu descendente, como se falando de um, né,
né? Como não aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo, a promessa. A lei foi um intervalo da graça. Quero dizer isto, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. O Evangelho começou em Abraão. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Boas novas, aqui em cima, ainda no capítulo 3, e versículo 8, ele fala que, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Boas novas é evangelho, é graça. Estou falando isso para desmistificar esse negócio de querer achar que se você viver pela lei, pela Torá, a Torá é dos judeus. O evangelho da graça é para os gentios. E eu digo mais, o evangelho da graça terá que entrar no coração dos judeus. Porque pela lei está aqui escrito, em Gálatas 3, não há quem se salve. Qual era então a proposta da lei? Para que a lei surgiu? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse Cristo, o descendente, a quem se referia a promessa. Tem que ver isso lá atrás, ou lá no começo. Lá atrás é uma tendência de se... No começo. Atrás estamos nós, os últimos somos nós. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, a lei, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Deus não são três pessoas absurdamente pregadas pela cristandade falida atual, a falecida cristandade atual. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. A lei teve sua função, foi frear. Se não tivesse sido estabelecida a lei, toda a humanidade se regra, toda a humanidade seguia pelos preceitos da lei, da palavra de Deus. E a sociedade que não seguia por esses preceitos, tem seus preceitos próprios. Pode ver o lixo que são famílias falidas, estados falidos, países arruinados, porque não cedem à humildade, não têm a humildade de obedecer aos preceitos da lei de Deus divina. Entra aí em lares aí, rapazes bêbados, meninas nuas, prostituição dentro dos lares. Nossa sociedade aí, as noites aí, é uma desgraça. Porque não obedecem à palavra de Deus, os preceitos da lei de Deus. Então essa lei aí, ela freia. Se não fosse essa lei, estaríamos bem pior do que estamos hoje. Estaríamos a sociedade.
Mas a graça, ela opera diferente. Ela te tira da lama e te põe no lugar seguro, te lava e te redime. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Esse é o problema, é que a lei, ela mata, a lei pune radicalmente, a lei não tem perdão com a lei. É apedrejamento, é banimento, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, uma guarda forçada. Custódia é alguém te guardando ali, te segurando forçadamente até se resolver esse problema. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob controle do tutor. Todos vocês, todos nós, somos filhos de Deus quando nos arrependemos, quando aceitamos, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem cristão, nem pagão, escravo, nem livre, empregado, patrão, pobre ou rico, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, verdadeiramente de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a fé. Que Deus seja louvado. Shalom Adonai.